No vídeo de hoje, no canal O Agente, vamos decodificar, símbolo por símbolo, a capa mais comentada do ano. The Economist, a revista que chefes de Estado, bancos centrais e gestores de trilhões de dólares leem toda semana, acaba de publicar sua edição anual The World Ahead 2026. E o que está nessa capa não é arte, é um mapa do que está planejado para acontecer. Fique até o final, porque o símbolo mais importante da capa é exatamente aquele que ninguém está comentando. Todo ano, em novembro, uma revista publica uma edição especial. Não é qualquer revista, é The Economist. E não é qualquer edição, é a que eles chamam de The World Ahead, o mundo à frente. A edição que olha para o ano seguinte e decide o que vai acontecer, não prevê, decide. The Economist foi fundada em 1843, em Londres. Desde então, é lida por primeiros ministros, presidentes, diretores de bancos centrais e gestores de fundos que movem trilhões de dólares. A família Rothschild teve participação acionária na publicação por décadas. O grupo Bilderberg, o Fórum Econômico Mundial, os leitores mais assíduos desta revista não são estudantes de economia. São as pessoas que tomam decisões que afetam bilhões de outras. E quando eles colocam uma imagem na capa, não é porque ficou bonita, é porque significa alguma coisa. Em 2017, a capa The World in 2017 mostrava 8 cartas de tarô: a torre, o julgamento, a morte, a roda da fortuna, com uma etiqueta dourada no canto, Planet Trump. Analistas ao redor do mundo passaram anos conectando aquelas cartas a eventos reais: o Brexit consolidado, a ascensão do populismo na Europa, a pandemia, representada pela Carta da Morte. Coincidência, dizem uns. Sinalização, dizem outros. A capa de 2019 foi diferente. Uma ilustração no estilo de Leonardo da Vinci, o homem vitruviano no centro, rodeado de figuras políticas desenhadas como esboços renascentistas. Trump, Putin, um panda, a Mona Lisa. Como se dissessem, este ano tudo é arte, tudo é ambíguo, tudo pode ser interpretado de 1000 formas. E em 2023, uma grade de rostos: Xi Jinping, Putin, Biden, Zelensky. Líderes mundiais fragmentados em blocos separados, quem de um em sua própria caixa. Um mundo particionado, sem centro, sem alinhamento. 12 meses depois, a guerra na Ucrânia escalou. Taiwan dominou o debate geopolítico e o mundo realmente se fragmentou em blocos rivais, exatamente como a imagem sugeria. Coincidência? Talvez. Mas vale a pena olhar com atenção para o que eles colocaram na capa de 2026, porque há coisas ali que ninguém está falando em voz alta. A primeira coisa que você nota na capa de 2026 é a forma. Não é um mapa, não é uma linha do tempo, é uma esfera. O mundo inteiro comprimido dentro de uma bola, como se tudo coubesse dentro de um único objeto que pode ser controlado, girado, examinado de todos os lados. Uma escolha visual deliberada. E dentro desta esfera há símbolos, muitos símbolos, cada um posicionado com cuidado por um time de editores que sabe exatamente o que está comunicando. Vamos começar pelo centro, porque em qualquer composição visual, o que está no centro é o que mais importa. No centro da esfera, um bolo de aniversário, com o número 250. 250. Agora faça o cálculo. 2026 menos 250. A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi assinada em 1776. Em 2026, os Estados Unidos completam 250 anos de existência. O governo americano já batizou oficialmente a celebração de América 250, o maior evento comemorativo da história do país. Desfiles, cerimônias, exposições, uma Copa do Mundo em solo americano como parte das festividades. 250 anos.
E The Economist colocou esse bolo de aniversário exatamente no centro da esfera, no centro do mundo. Pense no que isso significa visualmente. O aniversário da América não está nas margens da capa, não está em um canto, está no meio de tudo, rodeado de tanques militares, rodeado de foguetes e mísseis, rodeado de figuras em conflito, rodeado de robôs, rodeado de punhos, rodeado de crises. O país que completa 250 anos em 2026 está no centro de um mundo que ele ajudou a construir e do qual está deliberadamente se retirando. Essa é a mensagem central desta capa. Não é uma celebração, é um diagnóstico. Logo acima do bolo, um punho cerrado azul, levantado. O punho cerrado é o símbolo mais antigo de poder coletivo da história moderna. Mas aqui, posicionado diretamente acima do bolo de aniversário americano, ele ganha um significado específico. Não é um punho externo, ameaçando os Estados Unidos. É um punho que emerge da mesma esfera, da mesma massa de forças que compõe o mundo de 2026. A pergunta que os analistas fazem é direta. Quem está segurando esse punho é o povo americano, dividido, polarizado, disputando o que a América deveria ser aos 250 anos. São as forças externas que aproveitam o vácuo deixado pela retirada americana, ou é o próprio sistema, sinalizando que o poder não desapareceu, apenas mudou de mãos? O texto da revista usa a expressão geopolitical drift, deriva geopolítica, deriva, não ruptura, não colapso, deriva. A imagem de um navio que soltou as amarras, mas ainda não afundou, ainda se move, mas ninguém está no leme. E quando a nação mais poderosa da história do mundo completa 250 anos sem ninguém no leme, e o que aparece no centro da esfera não é uma festa, é uma pergunta. O texto, na parte superior da capa, lista explicitamente Opportunities for China. Oportunidades para a China, não ameaças, não desafios, oportunidades. É uma palavra escolhida com precisão cirúrgica por uma publicação que não desperdiça palavras. Na esfera, há símbolos associados à expansão chinesa, figuras de negociadores, rotas comerciais, sinais de infraestrutura. A China de Xi Jinping não está em guerra, está comprando, está construindo, está posicionando. Enquanto os Estados Unidos se retraem de alianças multilaterais, a China assina acordos com países africanos, latino-americanos e do Sudeste Asiático. A Belt and Road Initiative, a nova Rota da Seda, já conecta mais de 140 países à esfera de influência de Pequim. The Economist, sinalizando oportunidades para a China em 2026, é uma leitura clara. O pivô geopolítico está acontecendo agora. E a revista que os tomadores de decisão mais poderosos do mundo leem está dizendo: posicionem-se de acordo. Na mesma esfera, o Oriente Médio. A legenda diz: After Gaza, Outlook for the Middle East. Depois de Gaza. Não durante. Não no meio de. Depois. A escolha da palavra sugere que, para os editores do The Economist, Gaza já tem um desfecho previsível, e o que interessa agora é o que vem depois. O que vem depois, segundo analistas geopolíticos, é uma de duas possibilidades. A primeira, um novo acordo de normalização entre Israel e Arábia Saudita, desta vez com concessões reais para a Cisjordânia, abrindo caminho para alguma forma de Estado palestino. A segunda, o colapso dessa possibilidade e a expansão permanente do conflito para o Líbano, a Síria e o Irã. A capa não escolhe entre as duas, mas o fato de Gaza aparecer como um capítulo já virado é uma sinalização sobre o horizonte que eles estão enxergando. Ao lado, Beyond Ukraine, Russia's Next Moves, além da Ucrânia. Não, como a Ucrânia vai terminar. Além, como se a Ucrânia também já tivesse um desfecho assumido. E o que importa agora é o que a Rússia faz depois.
Analistas interpretam isso de duas formas. A primeira, a Rússia conquistou território suficiente para negociar e está prestes a virar a página. A segunda, próximos movimentos. No plural, implica que a Rússia não para na Ucrânia, que há um próximo alvo, os países bálticos, a Moldávia, a Geórgia. A capa não diz qual, mas diz que haverá um próximo movimento. Dentro da esfera, há um robô. Não é um robô industrial, não é uma máquina de fábrica, é uma figura humanoide, bípede com proporções humanas que existe no mesmo espaço que os seres humanos ao redor dela. Não uma ferramenta, uma presença. O texto da revista coloca inteligência artificial como tema central de 2026, mas a teoria que circula vai além daí e há como assistente ou motor de produtividade. Em 2025, os principais laboratórios de inteligência artificial do mundo publicaram estimativas internas, sugerindo que sistemas de inteligência geral artificial, AGI, poderiam estar operacionais entre 2025 e 2027. Uma inteligência que não apenas executa tarefas, que raciocina, que aprende, que supera humanos em domínios cognitivos complexos. Se isso for verdade, e há debate genuíno sobre isso entre os melhores pesquisadores do planeta, então 2026 pode ser o ano em que o mundo muda de uma forma que não tem precedente histórico. A capa coloca o robô dentro da esfera, não fora, não como ameaça externa, dentro, já integrado, já parte do sistema, já convivendo com humanos. Na mesma esfera, símbolos econômicos. E a legenda faz uma pergunta direta: Is a crisis brewing? Está uma crise se formando? A forma da pergunta é significativa. The Economist raramente faz perguntas retóricas sem resposta implícita. Quando eles perguntam se uma crise está se formando, geralmente já sabem a resposta. Os dados de 2025 sustentam a preocupação. Dívida pública americana em níveis recordes, taxas de juros elevadas por tempo prolongado, mercados imobiliários europeus sob pressão crescente, bancos regionais americanos ainda fragilizados após os colapsos de 2023, e um dólar cujo status de moeda de reserva global está sendo questionado mais abertamente do que em qualquer momento desde Bretton Woods. The Economist está sinalizando: preparem-se! E então há os remédios: Weight Loss Drugs, The Next Generation, Wegovy, Ozempic, Mounjaro, os inibidores de GLP-1, originalmente desenvolvidos para diabetes, que descobriram acidentalmente que suprimem o apetite de forma radical. Em 2024 e 2025, esses medicamentos explodiram em adoção global. Dezenas de milhões de pessoas em uso. Empresas farmacêuticas valendo trilhões. Listas de espera em todos os países onde estão disponíveis. A teoria que os analistas da capa levantam não é estritamente conspiracionista, é estrutural. Quando uma indústria descobre que pode alterar o metabolismo e os comportamentos de consumo de bilhões de pessoas com uma injeção semanal, a pergunta que se segue é inevitável: o que mais essa indústria vai descobrir que pode alterar? A capa sinaliza: a próxima geração já está sendo desenvolvida e ela vai além do peso. Há uma bola de futebol na esfera. 2026. Os Estados Unidos, o Canadá e o México sediam a Copa do Mundo. A maior Copa da história, 48 seleções, 16 cidades, 3 países. The Economist chama isso de political football, futebol político. O esporte como arena geopolítica. E o timing não poderia ser mais revelador. 2026. O torneio acontece enquanto a administração Trump navega tensões comerciais com o Canadá e o México, seus próprios co-anfitriões. A FIFA toma decisões sobre transmissão e participação em países
com conflitos ativos, e atletas de nações em guerra enfrentam questões de elegibilidade que são tão políticas quanto esportivas. A bola de futebol, na esfera, não é sobre futebol, é sobre o que acontece quando o maior evento esportivo do planeta colide com o momento geopolítico mais instável das últimas décadas. Pão e circo. Enquanto o mundo se reconfigura, a maior distração coletiva da história humana acontece ao vivo, em 16 cidades, transmitida para 5 bilhões de pessoas. Agora, olhe para tudo o que vimos. Uma esfera. O mundo como objeto controlável. Um bolo de aniversário no centro. 250 anos dos Estados Unidos rodeado de caos. Um punho azul no topo. Poder coletivo ou revolta iminente. Um robô já dentro do sistema, não chegando, mas chegado. 2 conflitos com desfecho assumido. Gaza e Ucrânia como capítulos virados. Uma China posicionada para preencher o vazio deixado pelos Estados Unidos. Uma crise econômica descrita como questão de quando, não de se. Medicamentos que alteram o corpo humano em escala industrial. E a próxima geração já em desenvolvimento. E uma Copa do Mundo como cenário de fundo para tudo isso. A pergunta que os analistas fazem não é se cada símbolo tem um significado preciso. A pergunta é: por que uma revista, lida por chefes de Estado e gestores de trilhões de dólares, escolhe comunicar o futuro em símbolos? Por que não texto direto? Por que não análise aberta? A resposta que circula é a seguinte: o texto direto é para o público geral. Os símbolos são para quem já sabe o que procurar. A capa de 2026 não é um aviso para você, é uma confirmação para eles. Uma checagem de alinhamento entre as pessoas que decidem e as pessoas que executam. E o fato de você estar assistindo isso agora significa que você está lendo a mensagem, mesmo sem ter sido convidado para a reunião. Porque a capa de 2026 não é um exercício de arte, é um roteiro. E agora você sabe o que procurar. Se quiser continuar investigando, clique em um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela agora, ou acesse a playlist completa do canal O Agente. Cada episódio é uma peça do mesmo quebra-cabeça. E quanto mais você assiste, mais o quadro completo aparece. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho. Novos vídeos toda semana. Obrigado por assistir. Até a próxima!